E agora a gente muda de assunto para falar sobre saúde. Muitos alimentos são vendidos sob a categoria de bem-estar, ou então como light ou saudável. Mas, na verdade, os ingredientes de muitos desses alimentos não condizem com essa ideia. Além disso, alguns são ultraprocessados e podem até mesmo causar danos à saúde dos consumidores, caso sejam consumidos em excesso. Para falar um pouco mais sobre essa indústria do bem-estar na alimentação, a gente conversa agora com a nutricionista Poliana Ribeiro, que vai aparecer aqui de forma remota, já aparece para conversar com a gente. Olá, Poliana, obrigada pela sua presença. Peço que para a gente começar, a senhora se descreva para o nosso público cego de baixa visão. Boa tarde a todos, meu nome é Poliana, eu sou de pele clara, tenho cabelo cacheado abaixo dos ombros, mas no momento está preso, e meus olhos são castanhos escuros. Boa tarde, Camila, obrigada pela oportunidade de conversar com vocês. Bom, para a gente começar, como é que essa indústria do bem-estar tem confundido as pessoas, né? Tem muita gente comprando alimentos achando que são saudáveis, mas na verdade não são, né? Na verdade eles têm substâncias que podem até mesmo causar mal para a saúde. Sim, a indústria de alimentos, ela tem o objetivo de lucrar, né? Nós podemos comparar a indústria alimentícia como como a indústria de medicamentos, então, assim, e hoje em dia muito fala-se, né, sobre a saúde, as pessoas estão em busca de um estilo de vida saudável, de uma alimentação melhor, e a indústria, ela usa desses artifícios, né, no rótulo, de colocar que esse alimento ele é zero açúcar, né, ele pode ser zero açúcar, zero gordura, mas nós temos que nos atentar principalmente ao modo de processamento desses alimentos. Então, os alimentos que são embalados, né, que tem essa denominação ultraprocessados, que eu vou explicar já já, esses alimentos vendidos no supermercado, na prateleira, por mais que eles tenham, né, no rótulo, esses termos, zero açúcar, com adição de vitaminas e minerais, são alimentos que eles passaram por muitos processamentos ali pela indústria de alimentos. Contém uma quantidade mínima mesmo do alimento original, e aí esses aditivos cosméticos que a gente fala que dá esse sabor, né, para os alimentos, ele contém vários conservantes e isso é muito prejudicial para a nossa saúde. Além do mais, de que esses alimentos que são vendidos na indústria, né, esses alimentos ultraprocessados, eles são ricos em açúcar e gordura e sal, que são ali ingredientes, né, macronutrientes, que são fatores de riscos, fator de risco para o aumento de peso, para o desenvolvimento de doenças crônicas. Bom, Poliana, então para quem quer manter a saúde, quem está nesse processo de ter uma vida, né, com mais bem-estar, que é o que essa indústria do bem-estar vende, né? É melhor procurar produtos in natura, né? Frutas, verduras, outros alimentos que não tenham sido processados, que não, ou minimamente processados, né? Que não tenham a adição de tantas substâncias assim. Isso mesmo. Nós temos um documento do Ministério da Saúde que se chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Ele é disponível, só digitar no Google Guia Alimentar para a População Brasileira, ele é de 2014, e lá tem uma frase que a gente chama de regra de ouro: desembale menos e descasque mais. Então, para realmente nós podermos seguir, né, esse estilo de vida saudável, uma alimentação variada, adequada, é importante que nós realmente demos prioridade, passamos a dar prioridade aos alimentos in natura, minimamente processados, que são aqueles alimentos que a gente compra, né, são as verduras, as frutas que a gente compra na feira. Então, o guia, ele traz, só para nível de esclarecimento, que os alimentos, eles podem ser processados de 4 formas. Nós temos os alimentos in natura ou minimamente processados, que são os vegetais e frutas, da forma como eles são encontrados na natureza, e que passaram por processamentos mínimos, como corte, lavagem, né? Então, esses são os alimentos minimamente processados. Então, por exemplo, a banana, o abacaxi, também entra aqueles alimentos que receberam ali uma adição apenas de água, né? Por exemplo, quando eu vou fazer uma polpa de fruta, os alimentos que passaram por algum processo ali de alteração da temperatura, como o leite, que é pasteurizado, leite de saquinho, esses são os alimentos ali, ou in natura ou minimamente processados.
Os alimentos processados são aqueles que receberam ali algum tipo de adição durante o seu processamento. Adição de quê, Poliana? Adição de açúcar, de gordura ou de sal. Então, por exemplo, né, no nosso almoço, quando a gente vai cozinhar o feijão, vai temperar, coloca um pouquinho de gordura, alho, esse é um alimento processado. O alimento processado, ele está muito relacionado às nossas preparações culinárias, né? A comida que a gente faz em casa. Outro exemplo também de alimentos processados são os enlatados, que têm adição apenas de açúcar, como, por exemplo, aquelas compotas de doces em calda, por exemplo, né? Então, é um outro exemplo de alimento processado. E os alimentos ultraprocessados, que ultimamente, né, esse termo é até discutido. Será que esses alimentos ultraprocessados são alimentos? Né? Então, utiliza-se o termo produto ultraprocessado. Por quê? Porque esse alimento ou produto ultraprocessado, ele não tem quase nada mesmo de nutriente vindo de maneira direta do alimento, né? Tá Eles, certo, Poliana. eles são... Oi? Tá certo, Poliana. Vou ter que te interromper. Acho que a explicação ficou completa, né? Dos alimentos processados, minimamente processados, e dos produtos ultraprocessados. A gente vai ter que encerrar o bloco agora, mas muito obrigada pela sua presença, Poliana. Ela que é nutricionista e que falou pra gente, então, dessa indústria do bem-estar. Obrigada e boa tarde, viu? Obrigada, Camila. Tchau, tchau.